Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft, diretamente da Febrabantec, a maior feira de tecnologia do setor financeiro do Brasil. Estamos aqui em mais um episódio incrível com convidados mais do que especiais. Aqui ao meu lado, nossa diretora comercial, Vanessa Borelli. Seja muito bem-vinda. Legal, muito bom estar aqui com vocês. À minha frente, Antônio Franco, nosso executivo de contas aqui da MJV. Seja bem-vindo, Franco. Reincidente no Mindcraft. Um prazer estar aqui. E nosso convidado, nosso ator principal aqui, nós somos os coadjuvantes aqui no episódio, Ícaro Leite, superintendente de produtos de seguros e prevenção à fraude da B3. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa então. Bom, a ideia aqui é a gente ter um bate-papo, então fiquem à vontade. Boa. Estamos em casa, estamos numa mesa de bar, não, né? Não. O horário não permite ainda, né? Não, ainda Só não. depois das 6. Mas a ideia é essa. Então, para começar, eu queria que você desse uma visão geral, né, da implementação do Open Insurance. Assim, a gente ainda está num momento ainda bem inicial, né? Mas qual a sua perspectiva de futuro, né, em relação ao Open Insurance? Não, show. Bom, não começou ontem, né? Então a gente está nessa aí desde 2021, né, com relação ao Open Insurance. Quando a gente olha para o Open Finance, eles vêm de antes ainda, mas no mercado SUSEP, no mercado de seguros, desde 2021. Né? Então, desde o finalzinho de 2021, a gente começa com uma das primeiras fases que tem lá do cronograma da SUSEP. Lembrando, são 3 fases. Fase 1, dados públicos, né? Fase 2, dados consentidos, a gente está nessa fase hoje. E fase 3, que aí sim é a iniciação de serviços de seguros, tá bom? Que é um pouco conectado dentro do universo do Open Finance com iniciação de pagamento, né? A gente também começou a fase 3. A fase 2 está bem mais avançada, né? A fase 1 já está implementada, já está funcionando, então é possível utilizar a fase 1. A fase 2 está nesse processo ainda. E a fase 3 iniciou agora. Né? Então a gente tem já uma primeira empresa que tem a capacidade, inclusive, de fazer esse processo de iniciar um serviço. Ainda não em produção, está testando, eles estão iniciando agora, mas a gente está nessa fase. Tá? O que a gente tem hoje, em termos, comparando o Insurance com o Finance, né? A gente tem poucos consentimentos na base do Insurance, né? Então, na base do Finance, hoje, a gente tem 40 milhões de consentimentos ativos. Na base do Insurance, a gente tem 81 mil só. Então, levando em consideração que tem um ano já que esse processo começou, é uma quantidade baixa, tá? Mas é uma quantidade baixa porque também ele ainda está num processo de implementação. Seguros é diferente do mercado bancário, em geral, né? Então, tem uma série de ramos. Cada ramo tem as suas peculiaridades, tem as dificuldades próprias de deixar aquelas informações padronizadas e tudo mais, para depois gerar o compartilhamento. Então, alguns ramos já estão rolando, outros ramos ainda não estão rolando. E a gente ainda está numa fase dentro do Insurance, eu até tive a oportunidade de conversar bastante aqui no evento a respeito disso. A gente está numa fase do Insurance diferente da fase do Finance, em que muitos times de tecnologia ainda colocando as coisas de pé, muita gente preocupada com questão regulatória, times de compliance ainda, times jurídicos ainda acompanhando. Então, os times de negócio, que é quem olha para novas oportunidades em função daquelas informações, ainda estão um pouco distantes, né? Uma hora, essa ferramenta, esse canal do Open Insurance vai estar pronto para esses times, né? E aí a questão esse pessoal vai ter que se debruçar em cima daquela massa de informação, massa de oportunidade de dados que ele tem, e ver se faz sentido para ele fazer algumas construções em cima daquelas informações, né? Eu rodei bastante no evento aqui da Febrabantec e eu vi bastante coisa. E assim, a primeira palavra que eu ouvi muito nesse ano foi inteligência artificial. E a segunda, imediatamente depois, foi hiperpersonalização, né?
Então, não basta você só fazer um negócio super interessante, como o Open Insurance, usar uma tecnologia super importante como inteligência artificial, se a gente não começar a pensar em como, por exemplo, talvez hiperpersonalizar uma entrega para o consumidor final, né? Mas eu acho que no caso do Open Insurance a gente ainda está distante. Tem um processo até chegar lá, né? Ainda tem essas fases que eu comentei, aliás, esses ramos para entrar da fase 2 que eu comentei, mas a fase 3, que aí sim é onde, digamos assim, os dados vão começar a ser trafegados de uma forma mais consistente, né? E a partir dali a gente vai tendo as oportunidades. Então é um pouco cedo ainda, mas existe bastante, já tem bastante coisa estruturada. Então eu diria que, inclusive do ponto de vista de benefícios que o Open trouxe até agora, ele ajudou muito junto com as seguradoras para elas se organizarem. Então o mercado está se estruturando, né? E vocês aqui da MJV certamente sabem disso. O mercado está organizando suas informações, o mercado está criando as suas padronizações, o mercado está fazendo as conexões necessárias, né? A gente lá na B3 trabalha, né, com um sistema as a service para seguradoras, junto com a nossa parceira Lina, justamente nesse sentido, né? Deixa tudo pronto para a seguradora, para a partir dali ela começar a criar os negócios. Então a gente ainda está nesse processo, mas como esse processo demanda um pré-trabalho, e esse pré-trabalho é a organização, é deixar tudo em ordem, etc, etc, a gente já vê como benefício, talvez, em alguns casos isso a gente vê claramente, mas de forma, eu acho que eu posso dizer de forma ampla, uma organização daqueles que têm minimamente a obrigação de fazer, tá dentro do Open Insurance, né? Porque a qualquer momento ele pode ser demandado, ele não pode ter um problema de não ter disponibilidade, a informação não chegar e etc e tal. Até porque, lembrando, né, um detalhe relevante aqui, o dado é da Vanessa, né? Então se a Vanessa quiser mandar essa informação para a seguradora A ou B, ela pode mandar a informação e ela tem que, pela norma, ela tem que conseguir fazer isso. Então eu acho que esse é o momento em que a gente está. A hora que a gente terminar essa parte regulatória, mais jurídica e etc., compliance, eu acredito que os times de negócio vão olhar para as oportunidades. Porque imagina o seguinte, a gente tem no mercado segurador várias formas de trabalhar a comercialização, digamos assim, da apólice, né? Eu tenho o corretor que está ali para atender a pessoa física, né, a pessoa jurídica, gerar, emitir apólices, trazer propostas, fazer cotações, etc. Eu tenho os canais bancários, né, que não necessariamente é um corretor que está lá na ponta, ofertando o produto e tudo mais. Eu tenho alguns canais de varejo, né, então a gente tem grandes empresas que vendem, por exemplo, eletrodoméstico com seguro garantia estendida e assim por diante. Então tem uma série, uma gama de canais. A nossa visão hoje é de que o Open Insurance pode se tornar mais um canal. Não necessariamente ele vai competir ou substituir esses outros canais aqui, mas ele é um canal a mais, que inclusive o varejista pode utilizar, o corretor de seguros vai poder utilizar, o canal bancário vai poder utilizar, e aí eu já te dou uma dica para a gente falar daqui a pouco de interoperabilidade entre os dois, tá? Então, assim, tem muita oportunidade aqui ainda. Mas enquanto não tiver finalizado, não dá para a gente dizer, cara, o benefício cravado é esse, aquele outro. Não, a gente ainda tem que deixar a rodovia preparada, né, para depois começar a passar os carrinhos em cima dela. Legal. Você falou um pouco do consentimento, né? E eu ouço muito dizer, e aí, como leiga mesmo, pessoa física, né, que existe um risco, até pelo número baixo de consentimentos que já foram feitos.
Como que você vê isso? Como que conversando aí no mercado, como que isso vem... Você diz risco em que sentido? Da pessoa ter um receio de fazer compartilhamento? Não para a pessoa física, pro Open Insurance funcionar mesmo, né? Porque esse é um dos princípios para que isso ocorra, né? A gente precisa ter mais consentimento no ecossistema, né? Quanto mais consentimento tiver acontecendo, quer dizer que mais compartilhamento de informação pode ser realizado, né? Então, vamos pegar, eu não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, mas a gente tem uma grande instituição bancária, financeira, na verdade, no Open Finance, que conseguiu obter muito consentimento via uma campanha específica de consentimento. Assim, isso causou duas visões distintas. Uma, nossa, ele está pegando muito consentimento, o que ele vai fazer com esse consentimento? E a outra é, caramba, ele tá pegando muito consentimento. Ele, assim, o que ele vai fazer com isso no sentido de eventual ataque, entendeu? Do ponto de vista da segurança, a instituição, ela não tem muito como fugir, tá? Ela vai ter que seguir a legislação, tudo direitinho, e a empresa que fugir dessa esfera vai ser fortemente penalizada, tá? Seja pelo Banco Central, seja pela SUSEP, seja pela própria NPD, Polícia Federal, aqui o céu é o limite, né? Então, não tem como a gente passar por uma situação aqui de que o dado vá ser utilizado de forma inadequada e tudo mais. Claro, sempre pode acontecer alguma situação esdrúxula, uma pessoa, um maluco que vai e faz alguma coisa, o famoso lobo solitário, né, que faz por conta qualquer tipo de besteira. Mas não é o normal. O normal é que as coisas caminhem de forma adequada e de forma rotineira. O fato da gente ter poucos consentimentos também pode ser estratégias de determinadas companhias, né? Então, eu ainda não tenho um desenho super adequado em termos de produto para ofertar para esse cara, dentro de um contexto de hiperpersonalização, que foi o que eu comentei agora de pouco. Mas vamos obter o consentimento desse pessoal, dessa gama. Vamos fazer um foco aqui em ter um grupo que me interessa obter o consentimento, para eu poder analisar aquelas informações e ver se eu consigo começar a ofertar alguma coisa diferente para ele, tá? Então, a gente vê que esse tipo de situação também pode estar acontecendo com grupos pequenos, mais com quase uma POC dentro do Open, né? O que não é um problema de se fazer, porque você está pedindo consentimento, está tudo certo, está explicando para que é que está sendo disponibilizada a informação e você vai testando a criação de alguns produtos para poder disponibilizar. Além, claro, o compartilhamento da informação, ele serve para várias outras coisas. Não é só você ofertar um produto novo, você enriquece e melhora o seu cadastro, né? Você pega informações, inclusive, para fazer checagem, se tem algum problema com aquele segurado, por exemplo, com aquele beneficiário, né? Se existe alguma eventual risco relacionado à fraude, né? Então tem uma série de outras coisas que podem ser feitas. E às vezes fica aquela dúvida assim, né, tomar um pouco de cuidado, porque eu compartilhar informação, será que vai dar algum problema, não vai dar problema, e etc e tal. Assim, o cara que tá redondinho, tá correto, tá trabalhando direito, dentro daquela lógica do cadastro positivo, cara, não tem que se preocupar com absolutamente nada, né? Compartilha a informação, troca os dados, né? Veja ali o que é que faz sentido para você, obviamente, e a instituição vai trabalhando ali para tentar trazer alguma coisa diferente. Eu vejo que a gente vê poucos cases, apesar de ter ouvido alguns cases aqui na FebraBanTech, a gente, em geral, ouve poucos cases de forma aberta, mas nos bastidores sempre rola algumas histórias de cases super interessantes que são feitos, principalmente no Open Finance, porque a gente tem um volume maior, né? Em que, sei lá, a instituição XYZ, anonimizada aqui, ninguém comenta o nome, conseguiu fazer um trabalho via Open Finance que recuperou não sei quantos milhões de reais em crédito, né?
Eu mesmo tive algumas conversas aqui em que algumas instituições pedem um consentimento, você dá, o cara abre uma gama de outras situações e possibilidades ali para você. Então, acho que tem um processo de aprendizado aqui. De educação. De educação. E aí se conecta com uma outra coisa que eu venho falando bastante, que é a tal da necessidade de, mais do que educação, de evangelização de todos com relação a esse tema, tá? Porque você tem que acreditar que ali tem uma oportunidade legal, né? E só a partir disso é que você vai lá e olha com calma e assim por diante. Então eu posso dizer, Kleber, com todas as letras, que eu sou um evangelizador do Open, o que não me faz ser um santo, tá? Essa parte aí, mas assim, eu acabo sendo um evangelizador, porque se a gente não falar sobre aquele assunto, é que nem terapia, né? Você vai esconder o terapeuta, a história? Tem que falar, e fala de novo, e fala mais uma vez, e olha de novo. E quanto mais a gente trocar as experiências, as informações, vai gerar outras oportunidades. Então, como eu falei, recuperação de crédito, sei lá, talvez quando o pessoal pensou no Open lá atrás, não se imaginava que desse para trabalhar a recuperação de crédito. Deu. Entendeu? E aí? E o benefício que isso gerou, né? Quando a gente compartilha o dado no Open Finance, por exemplo, em que você tem a possibilidade de olhar recursos que estão parados em contas, em várias contas ao mesmo tempo, aquela instituição financeira que tiver o interesse de raspar aquela conta e trazer o dinheiro para alguma outra coisa, para fins de investimento, para gerar alguma outra oportunidade, se ela tiver um ativo nesse sentido, no Open, ela traz o recurso e gera oportunidade de negócio para ela, né? Então, tem que ter gente debruçada, olhando, se desenvolvendo, entrando no detalhe para gerar essas oportunidades, né? Sem gente olhando e debruçada e entusiasmada com o tema, a gente tira pouco proveito, né? Eu fico pensando também se o usuário ele compartilha os seus dados, ele permite, eu aceito entregar meus dados, mas eu quero uma contrapartida, né? Eu quero que isso volte para mim em forma de benefícios, né? E é algo que, como você disse, o Finance, né? O movimento Finance, a gente já tem um volume de dados compartilhados muito maior, né, do que no Open. Falar de 81 mil, cara, isso não é nada comparado, se for falar em termos populacionais, né? Mas nem todo mundo tem seguro, então é um outro ponto também. Né? Qual é o tamanho desse mercado, né? Que, se eu não me engano, alguém comentou aqui em algum episódio, acho que é 30% de seguro alto, por exemplo, sabe? Isso. Então tem 70% que não tem, sabe? Então se a gente for falar só de quem tem, já é muita gente. Agora imagine de quem não tem, né? Então é um mar aberto ainda para ser explorado. Né? E seguro tem uma certa aversão das pessoas, que é aquilo que você paga para não usar, você não quer usar. Depende, né? Isso também ponto. Às vezes essa é uma falha de comunicação que existe dentro do próprio mercado, né? Esse negócio de assim, um seguro que você paga para não usar. Não necessariamente. Você tem vários produtos que você paga e ainda usa, né? Sim. Você tem os benefícios que você pode usufruir, as assistências e tal. Então, tem várias possibilidades. Agora, precisa também passa por um processo de aculturação do mercado de seguros, né? Isso é verdade. A gente não tem um mercado tão pujante. Ele é forte, ele é grande no Brasil, né? Mas comparado com outros países na mesma situação que a nossa, ele não é tão grande. Mas aí também tem uma questão cultural, né? Eu sempre lembro da história do tal do microcrédito, né? O microcrédito nasce na Índia por uma razão bem simples, precisava ajudar as pessoas extremamente pobres a fazer alguma coisa, né? Sei lá, então tinha um grupo de mulheres que se reunia e costurava a roupa. Aí era dado um crédito para elas poderem comprar mais material para poder fazer mais roupa. E, assim, 95% de adimplência. Ou seja, a inadimplência era muito baixa. Sim. E aí o pessoal pegou aquela ideia que foi criada ali na Índia e espalharam o mundo afora. Vários países não deram certo, alguns deram certo, né? O Brasil não deu certo. E aí sabe por que na Índia, especificamente naquela região, dava certo pra caramba?
porque a cultura daquela população local dizia o seguinte, era religioso o negócio. Se você deixar dívida para o seu filho ter que pagar, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Sim. Então, assim, cara, é uma questão religiosa. Sim. O cara, assim, ele vai receber os $5 de microcrédito e ele vai pagar os $5 de microcrédito, porque ele tem medo de ir para o inferno, entendeu? Eu não sei se a gente tem tanto medo de ir para o inferno assim em alguns outros lugares do mundo, entendeu? Então, essa questão cultural também encaixa nesse contexto. A gente falou do seguro alto, né? Seguro alto tem várias situações que envolvem o seguro alto. Agora, às vezes, dependendo do tipo do carro, a pessoa não consegue achar o seguro. Então, ela é impossibilitada de entrar dentro do mercado, né? Ela não tem a proteção porque a seguradora não dá proteção. E beleza. Mas talvez faria sentido a gente permitir que algumas coisas a seguradora fizesse para ela, né? Então, tem seguradora, por exemplo, que oferece... Cara, eu não seguro o casco, mas eu seguro o motor, entendeu? Se o motor der problema, eu te dou a indenização. Eu seguro o câmbio, né? Se der problema no câmbio, tá lá, eu cubro a indenização, né? Então, às vezes, tentar fazer uma composição que possa ir ajudando a população a se proteger, né? Porque a gente tem que levar em conta as características que a gente tem no país. Então, meu pai é cearense. Então, quando eu era pequenininho, eu ia para a cidade onde ele nasceu e todo mundo andava a cavalo. Aí passaram-se 20 anos, quando eu voltei para lá, todo mundo só andava de moto. Cair de cavalo numa velocidade muito alta, sei lá, 20 km por hora é uma coisa. Cair de moto a 100 por hora é outra, né? E assim, o cavalo cai com você, ele se arruma e tal. Agora a moto, às vezes, não sobra nada, né? Então... a vida do brasileiro mudou muito. E é interessante, quando a gente olha historicamente, o volume de prêmio emitido no Brasil também aumentou bastante, né? Então a gente tem um volume alto, é um mercado que cresce muito, quase a 2 dígitos, se a gente não descontar a inflação todo ano. Sim. Então assim, tem bastante gente consumindo. E quando acontecem essas coisas horríveis, como vem acontecendo, né? Tragédias, de pandemia, situações como do Rio Grande do Sul, né? Chuva e tudo mais, aí é que o pessoal lembra, fala, putz, cara, se eu tivesse um seguro, talvez pudesse ajudar. Agora, claro, tem que ver, né? Se tinha cobertura, efetivamente, se não tinha cobertura, né? Então, às vezes a gente só lembra de ter aquela coisa quando a situação ocorre. Aí já é tarde, eu não tenho... E vou passar necessidade. Mas é um mercado que tem bastante espaço para crescer e eu acho, e aí voltando para o nosso tema principal, eu acho que o Open também tem essa capacidade de gerar mais oportunidade. Então, por exemplo, eu não sou um cliente do mercado segurador ainda, mas eu permito compartilhar minhas informações, né? Eu dou espaço para trabalhar as minhas informações. Pode ser que eu consiga receber alguma oferta de algo que para mim é extremamente relevante e não está muito no meu radar. Sim. Por exemplo, você aqui tem 2 celulares, né? Sim. Deve receber bastante ligação aí, né? Por isso que eu tenho 2. No final de semana eu desligo. Você tem 2 celulares. Se você for furtado, vai te dar uma bela dor de cabeça, né? Primeiro, porque são celulares que o valor não é baixo. Segundo, que tua vida toda tá ali conectada naquele... É baratinho isso aqui, gente. É baratinho. Não furta não. Não furta não, pelo amor de Deus. Você não vai querer isso aqui não. Então assim, você tem um seguro, talvez o seguro do celular para você seja extremamente relevante nesse momento de vida, entendeu? Então, compartilhou a informação, a seguradora fez um modelo de negócio com uma proposta interessante. Por que não, né? Fecho o seguro e fico seguro lá. E só um parênteses, eu moro no Rio de Janeiro. Então. Registro. É só um registro. Eu não vou fazer nenhum comentário. Não. Você tem seguro? Vamos mudar isso. Ele vai sair daqui e vai fazer um seguro.
Mas você trouxe um paralelo interessante, Igor, com essa questão do cavalo e a moto, né? Se a gente pensar, existe uma expectativa muito grande que pós-Open Finance, o Open Insurance ia pegar carona numa predisposição muito maior das pessoas de quererem se colocar no centro, que é o grande benefício do movimento Open, né? Mas eu vejo uma coisa muito interessante, hoje de manhã, inclusive, num dos grupos daqueles vários que eu estou tentando diminuir, todo mundo está tentando, né, de WhatsApp, pintou uma mensagem lá e alguém logo falou assim, não, eu não clico em nada, esse negócio não pode clicar em nada porque as pessoas estão em pânico com o que elas desconhecem ou conhecem de forma mistificada. A parte da evangelização que você colocou talvez carregue um ponto importante, que é o desmistificar. Em alguns casos não é mito, é fato, né? A pessoa tem medo real. Vai compartilhar documento, risque tal coisa. Você vê essa questão muito presente, talvez, no movimento, não só de evangelizar, como desmistificar? Sim, porque aí é o seguinte, de novo, pegar aqui a própria Febrabantec como exemplo. Esse evento aqui, do ponto de vista tecnológico e bancário, eu diria que é um dos maiores do mundo, tá? Não só pelo volume de pessoas que passam, mas pelas empresas, pelo conteúdo que é gerado e tudo mais. Mas por quê? Porque a gente tem um mercado bancário forte pra caramba, né? E muitas vezes esse mercado bancário ele foi fortificado, digamos assim, ele se fortaleceu por causa de fraude, né? Então, assim, agora mesmo eu estava lá no stand da DataHunter conversando com o pessoal, que a Data é uma empresa investida nossa, focada em prevenção à fraude. E eu estava conversando com o pessoal lá, eles estavam me contando uma nova fraude que eu falei, não é possível. Os caras são ninja, entendeu? Tira coelho da cartola, literalmente, né? Então, assim, para a gente ter a capacidade de fazer frente a esse tipo de novas situações que vem surgindo, a gente teve, naturalmente, que se desenvolver do ponto de vista tecnológico de forma bastante grande. E as pessoas tiveram que se educar também a evitar, como você comentou, clicar em qualquer coisa, né? Então, vou dar um exemplo. Lá na B3 a gente tem os e-mails testes, né? Não sei se na MJV deve ter também. Aquele e-mail que chega que é para tipo e-mail pegadinha, né? Vamos ver se você tá alerta para não cair num phishing. E aí chega o e-mail e tal, ele tem todas as características, tem uma informação que normalmente é relevante para você. Você tá desatento, clicou lá, aí já vem aquela telinha. Você caiu no... Cuidado, vai ter que fazer lá um cursinho, porque reciclagem. É reciclagem, né? Porque você não tá atento. Então, assim, isso é interessante. Até pouco tempo atrás, a gente não via isso. As pessoas não tinham esse tipo de preocupação. Sim. Ou seja, só o fato das pessoas já pensarem duas vezes se vão clicar ou não é porque teve uma educação ali, esse processo de evangelização com relação à segurança se mostrou importante, né? Obviamente, quando a gente fala de Open, a gente vai falar sempre da entrada via um canal oficial, né, que é o aplicativo ou o próprio site, né, da empresa. Então, se eu pegar o aplicativo aqui da seguradora e tiver logado, né, com login e senha, ela tem que me dar toda a segurança daquele processo de login, né? E depois toda a segurança referente àquele compartilhamento que eu vou fazer, né? Tanto no Open Insurance quanto no Open Finance, não tem muito mistério. E aí a gente está aqui dentro dessa feira e tem um monte de empresa aí que oferta serviços de Face ID, né? Serviços de leitura de, sei lá, íris, serviço de não sei o que, de geolocalização do aparelho para ver, isso eu ativei no meu esses dias aí. Geolocalização para ver se ele está sempre no lugar mais ou menos onde eu estou, né? Tipo, se ele não está num lugar que normalmente eu não estou, né? Então, assim, a gente tem essas melhorias que vão sendo feitas e que acabam ajudando. Mas, ao mesmo tempo, tem esse tipo de preocupação. O que eu posso dizer entrou por um canal oficial, cara, tranquilo, entendeu? Por quê? Porque do ponto de vista regulatório, as normas são pesadas para a gente poder fazer todas as questões relacionadas à segurança. As companhias têm a obrigação de entregar a segurança e os sistemas são seguros. Porque o modelo da forma como foi criado, com as certificações, a forma de checagem, os logins de entrada em uma e em outra,
eles são muito robustos, né? E são os mesmos utilizados, por exemplo, no Reino Unido. Não tem nada diferente do que a gente tem aqui. Então, assim, isso tudo ajuda a dar mais segurança. O que eu acho que, aí, a opinião aqui, que pode gerar paixões, o que eu acho que às vezes acontece é que se comunica muito mal, né? E aí eu gosto de dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe sabe o que é um Pix, tá? Inclusive, se eu falar Pix, ela fala, me manda um Pix. Pix. Ela pede, você notou que ela pede. Exato. Agora, se eu falar pra minha mãe, faz um Open Finance, ou faz o Open Insurance, ela não vai saber o que é. Né? Ela fala assim, Open Finance? Que negócio é esse? Então, a gente talvez precise mudar também a forma como a gente se comunica. Né? Então, o que é o Open? Qualquer tipo de Open. Cara, é compartilhar informação para ver se tem algum benefício. Compartilhe as suas informações para eu ver aqui se eu consigo te entregar algum benefício. Então, alguém precisa criar um nome diferente para isso, entendeu? Algo que seja mais simples. O Pix é simples. O Pix é dinheiro, né? Entendi que é dinheiro. Dinheiro instantâneo, que eu ia falar que eu mando para Vanessa, não, mas é melhor a Vanessa mandar para mim. Que a Vanessa manda para mim e entra imediatamente na minha conta. Então eu vejo o valor, eu entendo, é fácil, é simples, tá ok. Segue o jogo, né? Não é a mesma coisa com relação ao Open, né? Então ainda tem também esse processo de construir uma melhor comunicação. É que aí a gente tem duas questões, né? Porque tem a evangelização e a comunicação em relação à fraude, porque tem muita educação para ser feita nesse sentido também. E eu acho que aí é emboscada, né? Porque a gente tem a fraude, que a gente precisa educar melhor as pessoas para saberem não abrir o e-mail ou o link da maneira correta e... Por outro lado, a gente também educar em relação às vantagens do Open. Sim. Então, é um cenário que também, nesse sentido, não é simples. Tem muita comunicação a ser feita. Mas veja só, a fraude, só a educação da fraude não vai resolver. A gente precisa ter aqui no backstage, tem que estar bem preparado com todo o maquinário possível e disponível para enfrentar o fraudador, né? Porque, assim, a gente, é o que eu falei, às vezes você tá lá no dia a dia, o e-mail entra, cara, lá, mjv.com, ao invés de mjv.com, vem, sei lá, mlv.com. E você, na hora, não se tocou, clicou, e ele já não era o e-mail do Franco, na verdade era uma pegadinha e o cara tá dentro da tua máquina, no final das contas, né? Então, essa parte, a educação vai ajudar a evitar, mas às vezes vai passar. O ser humano erra. A questão é, uma vez que passou do ato normal do ser humano, como é que a gente pega esse cara? Né? Então, como é que a gente constrói ferramentas que vão ajudar a identificar esse caminho da fraude? Né? Então, voltando para a questão do Open, né? Talvez o Open tenha, uma vez que você tem a informação, você consegue monitorar aquela informação, né? Então, por exemplo, lá na B3, a gente é investidor eu já comentei dela aqui, dessa empresa chamada DataHunter. Ela é especializada em prevenção à fraude, tá? Prevenção à fraude é algo que está comigo lá. A gente está olhando para prevenção à fraude no mercado financeiro, mercado bancário, basicamente. E aí, a gente tem lá um produto específico que trabalha a resolução conjunta número 6 e entrega tanto registro de indício de fraude quanto consulta e assim por diante. Então, o mercado Banco Central, digamos assim, está criando uma grande base de informação em que você registra o seu indício de fraude e você pode consultar o seu registro de fraude, o registro das demais. A questão é, como é que a gente está trabalhando essa informação? A gente está trabalhando da forma adequada, no momento adequado? Assim, dá para trabalhar no onboarding, né? Dá para trabalhar na hora de fazer um Pix, por exemplo, para ver se aquele Pix está indo para uma conta laranja ou não, né? Dá para trabalhar crédito, se tem algum problema ali na hora do crédito. Então, eu estou chegando à conclusão, depois de ter começado a entrar nessa área, e aí se conecta com o Open, que se a gente não compartilhar as informações,
ou entrar nessa onda de compartilhar mais as informações, a gente vai continuar sofrendo os problemas que a gente tem. Porque o cara que é fraudador, ele frauda tudo. Tudo que ele puder, ele frauda. Ele vai onde está mais fácil, né? Então, se nessa mesa aqui for mais fácil para ele fraudar a caneta, ele vai atrás da caneta. Se ficou difícil fraudar a caneta, ele vai tentar pegar a água. Se ficou difícil a água, ele vai tentar o microfone. E assim por diante. Então, para ele, seguradora, banco, corretora de valor, corretor de seguros, ele não olha o KNAI, você entendeu? Essa que é a realidade. Sim. Ele não quer saber que serviço que você presta. Ele quer saber como é que ele vai tirar o recurso que está com você e trazer para ele. Entendeu? E aí pode ser das mais variadas formas. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, isso é um tipo de fraude que tem, né? O cara vê uma determinada chave Pix e aí ele disse que a chave Pix dele foi retirada do poder dele, que aquela chave é dele, etc. E acaba enganando a instituição financeira, e a instituição financeira dá o ok de que aquela chave Pix é dele. Eu vi uma situação de uma igreja que o padre recebia lá o Pix, como é que chama lá? Doações, as doações via Pix, com uma chave Pix específica. O fraudador conseguiu, durante acho que umas 2-3 semanas, roubar a chave da igreja. E o padre lá divulgando, aumentando a arrecadação do fraudador. E era o fraudador que recebia o recurso, você entendeu? Então, assim, você vê, esse tipo de situação, a pessoa não tem dó nem da igreja, né? Então, o cara não tá nem aí. Então, você veja, ele usou o ecossistema bancário, mas no final das contas, ele fraudou uma igreja lá e para ele tanto faz. Eu vi uma variante dessa que tem algumas que colocam uma etiqueta colada no banco, então o cara lê ali na hora e o cara colou outra etiqueta e a pessoa descuidada, não conferiu, vai ali no embalo. O cara que deixa às vezes o QR Code, né, em cima do balcão, assim, aí vem um outro cara, troca o QR Code, entendeu? Tipo, e eu já tinha visto, eu não vou falar em que cidade do país aqui, senão ia causar um problema. Mas eu vi uma situação numa cidade do nosso país aqui, sabe que cidade que é? Que já foi capital. Que já foi capital. Não sei qual é, não. O cara, no posto de gasolina, o cara trocou a maquininha. Lá cara. não acontece isso. O cara trocou a maquininha, a máquina. Ele trocou a maquininha. O POS inteiro. E ficou uma semana lá passando o cartão na maquininha sem perceber que, na verdade, a maquininha não era do posto. Entendeu? A maquininha era... E aí a gente tem outras situações, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de números que são, dados que são padronizados dentro do Open, tá lindo, né? Então, CPF, CNPJ, isso tudo é padronizado, não tem como você mudar. Número de celular, né? E-mail segue minimamente uma certa lógica, então, sei lá, Gmail é @gmail.com, né? @uol.com.br, né? Agora, a gente também tem os problemas relacionados com os fonemas, né? Essa também é uma coisa que eu tava vendo mais recentemente. Então, a empresa chama, sei lá, XIS, a outra chama XYZ. A fraudadora é XYZ. Faz lá uma transferência para X. Aparece lá, você não checa se é com S ou com Z. Acho que tá tudo certo, quando na verdade você está sendo fraudado também, entendeu? Então, até mesmo a questão fonética, porque as pessoas, todo mundo é acelerado, tá todo mundo a milhão, tá todo mundo fazendo um monte de coisa, o cara não vai prestar atenção. A vida tá 1,5-2, né? Não é só o Zap que tá lá, a gente tá 1,5-2. Então assim, você não confere. E aí nessa de você não conferir, cara, passa. Aí passou, o dinheiro já foi embora, e como é que você faz? E o fraudador também coloca o cliente no centro, né? Ele também explora, às vezes melhor e mais rápido, né? Às vezes melhor e mais rápido. Essa é boa, viu? Pena que não dá pra usar muito essa aí. Mas ele faz. Ele faz. Porque ele vai pegar lá, ele vai pegar a Vanessa, colocar no centro da mesa e vai ver o que a Vanessa gosta de comprar, faixa o que a Vanessa gosta de ouvir. O que a Vanessa... E aí, nessa de conhecer a Vanessa, ele vai lá e vai dilapidando, entendeu? Ele hiperpersonaliza a abordagem. Ele hiperpersonaliza o golpe. Pois pra todos os lados. Exatamente. Você vê que esse negócio de hiperpersonalização não é novo, né? Pelo menos não pro fraudador. Diria que foi criado, né, nas maiores escolas de fraude. Aí que surgiu a hiperpersonalização.
Aí a gente entra na segunda fase, digamos assim, desse processo, que é o seguinte. A gente passa uma boa parte olhando para o passado, né? Pô, já houve o golpe, como é que a gente vai tentando tapar os buracos. Sim. Mas a gente precisa começar a olhar como é que a gente vai tapar os problemas futuros, né? Então, assim, a gente só vai ter um sistema seguro se eu tiver como atuar de forma preditiva para ir tapando eventuais caminhos. Então, por isso que eu acho que o Open, dentro desse contexto, tanto o Insurance quanto o Finance, podem ajudar no processo de prevenção à fraude. Compartilha a informação, inclusive para fins de fraude. Claro, a LGPD tem lá uma exceção para fraude, a gente já pode usar a informação com mais liberdade e tudo mais, mas compartilha, dá o consentimento, né? E aí você vai, a instituição ela vai de forma preditiva, utilizando inteligência artificial, utilizando uma série de outras ferramentas, vai de forma preditiva tapando os buracos, entendeu? Tem movimentação esquisita aqui na conta do Franco. Cara, bloqueia, entendeu? Sei lá, manda um SMS pro Franco, manda um e-mail pro Franco, né? Alguma coisa tá equivocada, porque não é normal, né? Sei lá, o Franco nunca foi para Itapetininga na vida dele. Eis que de repente ele apareceu em Itapetininga e tá passando cartão a rodo, entendeu? Tem alguma coisa esquisita. Sim. Então, vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. O que dá para fazer? Dá para chegar nele? Não dá? Faz um bloqueio? Porque às vezes nessa de bloquear, ele mesmo entra em contato e fala, cara, o que aconteceu, né? Então, às vezes esses movimentos podem até eventualmente gerar um atrito, mas no final o Franco vai ficar feliz de não ter corrido o risco de perder dinheiro, né? Vou me sentir protegido, né? Se eu perceber que aquilo me agrega valor. E nesse sentido, você acredita que a tokenização, o próprio Drex, vão trazer benefícios, né? Porque a rastreabilidade ponta a ponta tende a dar um pouco mais de segurança, né? Aliás, também na feira tem se falado muito do Drex, né? Ainda a gente finalizou agora a fase 1, né? O piloto, do piloto. Entrou fase 2 para fazer novos testes. O Drex hoje, e até conversei com o pessoal do Banco Central recentemente, ele tá muito focado na chamada moeda de atacado, né? Então, para a gente aqui no dia a dia, a princípio, a gente não vai sentir o valor do Drex não no D0, né? Quando ele começar, os usos, os casos de uso começarem a rodar. Talvez ele chegue para moeda mais de varejo, mas ainda tem uma distância até lá. Mas só no caso do atacado já vai ter uma série de benefícios, né? Então, tem muita discussão no Drex a respeito de tokenização para pagamentos e fluxo de liquidações em títulos públicos, por exemplo. Tem o case clássico do compra e venda de veículo, né, em que você troca o token, né, que nada mais é do que o Deliver versus Payment, lá é o DVP, para evitar aquela coisa chatíssima. Uma vez eu passei por uma dessas, fiquei preso numa padaria porque o dinheiro não caía na conta do cara, o cara não me deixava ir embora com o carro e o carro tava lá e o dinheiro não vinha, e eu e ele lá 3 horas na padaria, eu não aguentava mais comer coxinha. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, vamos embora, fica aí, se o dinheiro cair, depois eu pego o carro. Mas não, fica. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, cara, isso aqui é um encontro, não é mais uma compra e venda de carro, entendeu? Eu tô fora. Eu falei pra minha mulher que ia sair pra comprar um carro. Ela acreditou. Ela acreditou. Agora tá começando a ficar feio. Se eu volto sem carro depois de 3 horas... O que eu vou dizer pra ela? 15 coxinhas depois. 15 coxinhas, não sei quanto Guaraná, pô, não aguento mais, entendeu? Então, assim... Também é um caso de uso interessante que está sendo trabalhado. E aí o Drex vai ter essa oportunidade de travar bem a operação. Isso não quer dizer que a gente vai ter reversão, sabe? Aquele tipo de coisa. O pessoal fala assim, não, o dinheiro vai e volta. Não, a questão não é essa. A questão é, você tem a rastreabilidade do recurso. Então, o recurso saiu do Ícaro, foi para o Franco, passou para a Vanessa, foi para o Kleber, a gente vê todas, tem a possibilidade de ver todas as pontas, né? Isso é importante, porque o dinheiro, a moeda, ela tem essa característica da circulação de forma super livre, e beleza, é uma característica que existe há mais de milhar de anos, né? Mas ela auxilia muito no processo de lavagem de dinheiro, né?
Sim, então, assim, lavagem de dinheiro é complicado. Mas, de novo, não necessariamente vai se começar com varejo, vai começar no atacado e depois vai evoluindo. Vamos ver qual vai ser o apetite do Banco Central aqui. Eu, se estivesse sentado na cadeira do Banco Central, ia ter um apetite enorme. Mas aí o Banco Central também tem coisa pra caramba pra fazer, né? Então, ver se vai dar pra fazer tudo. É verdade. E assim, pra gente também finalizar aqui, a gente já tá quase uma hora. Senão... Caramba, tudo isso já, não é possível. Sim, já tem quase uma hora. Tá vendo? A hora passa, a gente nem percebe. O que você acha que precisa ser feito, né, primeiro em termos de, se a gente for falar de inteligência artificial, né, em relação à fraude, o quanto ela ajuda mais a prevenção à fraude ou ela ajuda mais a fraudar, né? Risco, eu até usei um paralelo aqui no episódio anterior, né, um paralelo meio nerd, né, de Star Wars, que a inteligência artificial é a força, né? Você pode usar a força pro lado negro da força. Pode ser azul, pode ser vermelho, né? Pode ser azul, aí pode você ser escolhe vermelho. se você é o Darth Vader ou o Luke Skywalker. Né? Então, quanto você acha que a inteligência artificial ajuda um lado ou outro? Então, é engraçado, né? Assim, o cara, às vezes a gente tem que estar muito... Quando eu comecei a pensar em inteligência artificial e, né, vendo as discussões e tudo mais, não passava pela minha cabeça que dava para usar por um lado ruim, entendeu? Mas, e aí quando alguém comentou uma vez, eu fiquei meio chocado, putz, pior que é verdade, dá para você usar de forma inadequada, né? E não tem como você barrar. Assim, o cara, se quiser criar alguma coisa de forma inadequada, não tem muito o que fazer. Aí, Kleber, sendo bem honesto, é a história literalmente a história da criptografia no mundo. Sempre alguém vai querer criar alguma coisa que torne seguro e sempre alguém vai querer destruir aquela coisa que foi criada para tornar insegura. E aí, às vezes, esse pessoal avança mais, esse fica para trás, e às vezes o pessoal que é do mal, digamos assim, avança mais, o pessoal fica para trás. Então, é uma corrida eterna, paralela, um atrás do outro, um tentando chegar na frente do outro, de algum jeito. Né? E, no final das contas, a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta. Né? Então, é uma ferramenta a mais que esses caras vão usar aqui. Eu acho que a ferramenta, se ela for bem utilizada, ela tem a capacidade de ir alcançando a má utilização dela, né? E, mais do que isso, a inteligência artificial ela é feita por nós, né? Então, a gente também pode tentar ir criando os limites daquilo que a gente entende que é adequado para a ferramenta. Principalmente essas ferramentas públicas, abertas e tudo mais, né? Tem desenvolvedores ali atrás, tem uma empresa, uma companhia que está na governança daquela ferramenta, né? Você, da mesma forma que a máquina pode aprender coisas ruins, se força ela a aprender coisa boa, né? E tira os vieses ruins de dentro, ou trabalha o máximo para tirar. O que eu não acho que pode acontecer, o que eu acho que não pode acontecer, é assim, você cria um negócio e o negócio fica solto ali sem um mínimo de senso de digamos assim, de segurança, sei lá, de evitar que algum problema venha a acontecer, né? Então, você que vai mexer, vai criar e etc., tem que ter um certo senso de responsabilidade. Mas dizer que vai ser possível a gente barrar essas coisas ruins, eu acho muito difícil, tá? Eu dou aula, né? Eu já comentei, a Vanessa e o Franco sabem e tal. Sou professor. Os alunos, se eles puderem, eles fazem as provas utilizando o ChatGPT. Sim. Né? Então, assim, é por isso que eu gosto de dar a prova oral. Quero ver tirar o ChatGPT da cabeça. Entendeu? Muito bom. Então, assim, pode consultar tudo, menos o celular, né? E você vai ter que expor, né? Então, assim, a gente vai ter algumas ferramentas que a gente pode utilizar para evitar esse uso equivocado, digamos assim. Né? A gente só tem que estar bem atento para colocar essas questões em discussão. E a gente não tem que ter medo de discutir as coisas, sabe? Porque às vezes fica assim,
esse tema, não, deixa o pessoal fazer. Cara, não, deixa o pessoal fazer, mas vamos discutir, vamos já conversando, porque isso já evita uma série de problemas, né? Sei lá, rede social, um negócio positivo, super positivo. Eu, quando eu entrei na rede social, fiquei muito feliz de encontrar uns amigos que eu não via há muito tempo, etc. Hoje, pô, é difícil, né, cara? É um ambiente inóspito ali. Às vezes tem lugar que você fala assim, Deus me livre. Estressante até, né? Você tá lá vendo o gatinho, de repente alguém vira o gato no avesso, você fala assim, não faz sentido isso, entendeu? Sem contar que virou um tribunal também. Também. Verdade, de exceção até. Então assim, você é julgado e julga todo mundo ali, né? Então, assim, tinha um benefício super bacana que foi deturpado. Sim. Né? Então, e foi deturpado por nós mesmos, né? A inteligência artificial, ela também pode sofrer esse tipo de coisa se a gente não acompanhar bem. E outra, né? Já tivemos uma experiência ruim com rede social, vamos aproveitar então e olhar com mais carinho aqui para evitar problema no futuro. Né? Beleza. Bom, acho que finalizamos, né? Acho que foi sucesso. Agora que chegou o café pra gente continuar depois, Eu acho que foi bom, Ícaro. Queria te agradecer, cara, por aceitar nosso convite. Foi muito bom contar com sua experiência, especialmente entender um pouquinho como que vocês têm trabalhado no sentido de prevenção à fraude, expectativas pelo Open. Então foi muito bom. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, viu, Ícaro? Imagina, eu que agradeço vocês, Franco, Vanessa, Kleber. É um prazer estar aqui, um prazer estar na MJV. A MJV é uma parceira importante da B3, né? Inclusive no Open. Então, eu não sei nem se podia falar isso, mas eu vou falar. Pode falar. Fala mais. Pode falar mais. Eu gostei dessa parte. A gente tem mais meia hora. A MJV é uma parceira importante da B3 e está com a gente no Open, né? Então, principalmente em fase 2, a gente está contando com o apoio de vocês ali para estruturar as coisas que a gente precisa. E eu tenho certeza que essa parceria vai se estender durante bastante tempo. Então, é só agradecer mesmo o convite e agradecer aí a parceria de sempre, o contato. A gente continua sempre à disposição para estar junto com vocês. Super obrigado, Ícaro. Prazer nosso sempre. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Franco, também. Bom, esse foi mais um Minecraft diretamente da Febraban. Até o próximo episódio. Tchau.